Graças a Deus. Pessoal, preste atenção. Nós estamos aqui no Monte das Oliveiras. Normalmente, quando as pessoas vêm aqui no Monte das Oliveiras, elas admiram não só as oliveiras, mas admiram o monte que está diante de Jerusalém, que está nas minhas costas. E o que é importante notar? O que a gente aprende quando Jesus disse que se as pessoas não clamarem, se as crianças não clamarem, as próprias pedras clamariam? Essas oliveiras, obviamente, são testemunhas do mais importante que aconteceu em todo o ministério de Jesus. Não foi curar os enfermos, não foi libertar os oprimidos, não foi pregar o evangelho. O mais importante, o ápice deste lugar, ou o ápice do ministério de Jesus, foi exatamente aqui, no lugar do Getsemane, que ele teve um encontro, que ele falou com o Pai. Ele pediu aos discípulos, olha, ficai aqui comigo para vigiar. Mas eles dormiram. E Jesus escolheu um cantinho e falou com o Pai. E naquele momento, ele mostrou para todos nós o que significa tribulação. Tribulação não é problema que o seu filho está nas drogas. Tribulação não é você estar passando necessidade física. Tribulação não é você querer galgar algum cargo público e não conseguir, não conquistar. Tribulação não é você ficar solteira ou solteiro. Tribulação não é conquista material. Tribulação significa sofrimento por causa de um ideal. Qual foi o ideal de Jesus? Vir a este mundo e aqui, neste lugar, nesta região, neste monte, ele sofreu a tribulação maior, que foi o desespero. Você que sofre depressão, Deus entende o que é depressão. Você pensa que ele não sabe? Jesus esteve depressivo aqui. Aqui, ele 3 vezes, quantas vezes nós oramos diante de um problema grave? Quantas vezes, há anos, pessoas vêm orando, anos, e não recebem a resposta. Mas Jesus, na sua tribulação, sua grande tribulação, aqui, ele 3 vezes pediu, Pai, passe de mim este cálice. Contudo, não seja conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Seja feita a tua vontade. 3 vezes ele pediu. Quer dizer, isso é tribulação. Essa é a tribulação que todo cristão passa. Todos nós passamos. E se você não passou ainda, você pode esperar que vai passar. Tribulação é você sofrer por um ideal, pela causa do nosso Senhor Jesus, pela sua fé, pela sua salvação, sofrer por causa de manter-se firme nas promessas de Deus. É isso que Jesus fez aqui. Ele 3 vezes orou, passe de mim, Pai, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nesses 3 pedidos, foi o momento mais cruel de Jesus, penso eu. Não porque ele estava sofrendo, mas o que ele iria passar. Ele veio no jardim do Getsemane, o jardim das oliveiras. O que é Getsemane? O que significa Getsemane? Getsemane significa lugar onde se espreme as azeitonas
as olivas para se fazer o azeite. É isso. É o lugar onde se fazia o azeite. E como se fazia o azeite? Nós vamos mostrar para vocês. Eles colocavam as olivas num recipiente e ali uma pedra pesada passava, era rolada em cima das olivas. Jesus era uma dessas olivas. Ele era a oliva que deu o azeite, que é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo, para que nós hoje pudéssemos ter a garantia, o selo da nossa salvação. Então, aqui no Getsemane, Jesus fez isso. Ele sofreu por aquilo, ele já sofria antecipadamente por aquilo que ele ia passar. O que ele iria passar? Aqui, ele sentiu a dor de concentrar o pecado de todos nós, todos os nossos pecados. Se eu pensar, os meus pecados imperdoáveis, os seus, toda a humanidade, Jesus agarrou o pecado de toda a humanidade sobre o seu ser. Por isso que naquele momento, lá embaixo, foi aqui no pé do monte, que ele chorou lágrimas de sangue. Por isso que ele gemeu. Ele sofreu quando foi julgado, foi humilhado, foi esbofeteado, quando foi pregado na cruz. Nós falamos que pegaram a esponja embebida de vinagre misturada com cocô e passaram na boca dele. Ele sofreu, ele gemeu, mas todo o sofrimento dele foi para que você pudesse ser salvo, perdoado. É isso aí. Se você não considera o que ele passou aqui, se nós não consideramos o que ele passou aqui, neste lugar, a gente não entende ainda o que significa salvação. Essa é a realidade. Então, a salvação requer sacrifício. Não só o sacrifício daquele que morreu por nós, mas o sacrifício daqueles que pregam o evangelho e que enfrentam todo o inferno para fazer chegar a palavra de Deus, a palavra da salvação àquelas pessoas que não conhecem nada de Jesus. Há pessoas neste mundo que nunca ouviram falar o nome, sequer o nome do Senhor Jesus. Você sabia disso? Há tribos indígenas, povos, há nações que nunca ouviram falar o nome de Jesus sequer. Sabe por quê? Porque faltou macho para fazer a obra dele. Para você fazer a obra de Deus, você tem que ser macho. E a mulher tem que ser mulher de Deus mesmo. Do contrário, não tem condição. Porque Jesus aqui nos deu uma lição, não para a gente admirar essas oliveiras. Que beleza, que maravilha. Olha a visão de Jerusalém. Jesus teve a visão disso aí. Jesus não veio aqui para admirar as oliveiras. Ele veio aqui para sofrer o que as olivas sofrem quando são esmigalhadas, são massacradas para extrair de dentro delas o azeite. E é essa consideração que nós temos que ter. Eu vejo assim, para mim, no meu ponto de vista, eu vejo assim, poxa vida, Jesus veio nesse lugar e pediu 3 vezes. Ele, filho, pediu ao pai 3 vezes. E o pai, que fez? Não falou nada. Ele sabia o que o filho tinha que passar, e o filho sabia que tinha que passar, e o filho
teria que passar. Então, essa dor insuportável, Jesus passou por nós. Ele não passou por ele. Ele passou por você, por cada um de nós. Então, quando o apóstolo Paulo fala em tribulações, ele fala, que dá uma visão maior. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificado. Sabe o que é ser justificado? É você chegar diante do juiz, você cometeu falhas e você vai ser preso, vai ser condenado. Você, diante do juiz, o juiz vê a sua situação e ali diz: olha, você está justificado. Eu não vejo erro em você. Está liberado, pode ir embora. É isso que Jesus fez com você, diante do Pai. Ele justificou você. Justificou cada um de nós. Então diz assim: justificados pela fé. Pela fé. Aquilo que está escrito, pela fé naquilo que está escrito. Você crê naquilo que está escrito. Você abraça aquilo que está escrito. Você assume aquilo que está escrito. Então, isso se chama fé. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando o sujeito que deveria ser condenado é justificado perante o juiz, ele tem paz para com a sociedade inteira. Ele está livre. Ninguém pode tocar nele, porque o juiz decretou que ele não tem culpa. E é isso que Jesus fez com cada um de nós. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que Deus nos dá não é com o mundo, não. A paz é com Deus. A paz é com Deus. Não importa quem você é. Não importa qual tipo de cristão você é. Não importa se você tem 50 anos de cristão, 100 anos de cristão. Mas se você não tem paz com Deus, você não foi justificado. Se alguém não tem paz com Deus, não foi justificado. Você pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser esposa de pastor. Você pode ser o que você quiser. Mas se você não foi justificado pelo Senhor Jesus, pela sua fé no Senhor Jesus, você não tem paz. E quando a gente tem a fé no Senhor Jesus, de fato, simultaneamente, ao mesmo tempo, automaticamente, nós temos paz. A paz de Deus só é possível para os justificados, como a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador e assume a sua fé nele, mesmo diante do escárnio do mundo, das pessoas, dos parentes, mesmo diante da perseguição implacável, mesmo diante de todas as suas lutas. Isso são tribulações. A tribulação é você enfrentar o inferno por causa da fé, não por causa de um ideal pessoal, de um objetivo, um sonho pessoal que você não conseguiu. Isso é que é tribulação. Então ele diz: temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe paz com Deus sem o Senhor Jesus. Deus fala, está 2 vezes escrito lá em Isaías, que os ímpios não têm paz. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter o que tiver, mas não tem paz. E não tendo paz, não tem vida. Aí ele diz: pelo qual, através de Jesus, também temos entrada pela fé. Também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança é uma coisa que você espera. Você não vê a esperança. Esperança é uma coisa que você espera, que você aguarda. Eu não vejo os céus, eu não vejo o reino dos céus, eu não vejo. Mas eu creio e eu espero um dia estar com o meu Senhor lá no reino dos céus. Então ele diz: e não somente isto nos gloriamos, mas também nos gloriamos nas tribulações.
sabendo que as tribulações produzem paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E é isso que faz com que a gente vai crescendo na fé. Crescer na fé não é você conhecer as Sagradas Escrituras. Ninguém cresce conhecendo a Bíblia Sagrada. Você pode estar cheio de informações, mas para você crescer, você tem que passar pelas tribulações. Você tem que passar pelo crivo da tribulação. Foi o que Jesus passou aqui. Depois, quando ele foi para o monte para ser sacrificado, ele consumou a obra de salvação. Mas aqui ele foi realmente espremido. E ele escolheu justamente o local, esse local, jardim, ou melhor, é o jardim do Getsemane, que fica aqui à beira desse monte, e que o fez passar pela maior tribulação, que é o fato dele saber que ia sofrer, que ia gemer, que ia sofrer o que você não tem nem ideia do que é. Eu sei que quando as pessoas estão desesperadas, com a depressão, ansiedade, vazio, elas ficam tão atribuladas, que elas querem sair do corpo, elas querem morrer, elas não querem viver mais nesse mundo. E por isso muitas têm coragem até de se matar. Mas Jesus, ele passou por isso. E se ele passou por isso, ele entende com perfeição os estressados, os vazios, os depressivos. Ele entende o que você sente. Ele entende a sua dor. Ele entende perfeitamente você. E o que você faz? A pergunta que você diz, bispo, o que eu faço para me livrar dessa depressão? O que eu faço? Simples. É tão simples, tão simples, tão simples, que você acaba não acreditando. Mas é assim, é simples para os simples, mas não é simples para os orgulhosos, os pedantes, as pessoas que se acham, as pessoas que trazem dentro de si suas religiões, suas próprias justiças. Isso aí já não é simples. É simples para as pessoas que dizem, meu Deus, se o Senhor existe, eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, me tira dessa situação. Você não precisa ser católica, evangélica, cristã, Bíblia. Você não precisa ser necessariamente um religioso. Você pode ser o maior incrédulo da face da terra, o mais ateu da face da terra. Mas se na hora do desespero, da aflição, no calor da sua aflição, você diz, ó meu Deus, ó Deus, fala assim, ó Deus, eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, me dá um sinal de que o Senhor existe, me tire dessa situação. A resposta vai vir na hora para você. Porque Deus, ele está buscando, ele está procurando ele está procurando incessantemente aqueles que têm sede dele, aqueles que se voltam para ele sedentos. Não precisa merecer nada, você não precisa merecer absolutamente nada. Graças a Deus, você não precisa merecer. Porque o que Jesus passou, a gente não precisa merecer nada. Só precisa, sim, crer. Só isso. É isso, bispo? É, só isso. Quer dizer que eu não tenho que fazer corrente, eu não tenho que fazer isso, fazer voto, fazer sacrifício. Você só tem que crer no que ele prometeu. É isso. Quando nós falamos para as pessoas fazerem corrente,
é para elas desenvolverem a própria fé, para elas aprenderem os trâmites da palavra de Deus, como a palavra de Deus ensina a abrir a nossa fé. Quando você lê a Bíblia passa fé para você. A Bíblia tem o Espírito Santo e ela passa para nós o Espírito Santo. Por isso que a gente fala para as pessoas virem na igreja, para elas aproveitarem um momento desse mundo que só se pensa nas coisas terrenas, você vai pensar nas coisas de Deus. E aí vai vir a fé. E você, então, vai aplicar essa fé. Você vai exercitar essa fé. Essa fé vai fazer você justo diante de Deus. E aí é correr para o abraço. Eu não sei se eu fui claro. Eu não sei se fui transparente. Mas é isso aí, minha amiga e meu caro amigo. A tribulação, vou falar uma coisa louca aqui, é uma bênção. A tribulação é uma bênção. Porque eu resolvi os meus problemas e eu sei que todos resolvem os seus problemas quando vem a tribulação. Sabe por quê? Porque se a gente não tem tribulação, a gente anda qual peito de pombo, nariz empinado. Mas quando vem as tribulações, os humildes, as pessoas humildes, não são as pessoas pobres, não. Os humildes. Existem ricos humildes, assim como existem pobres orgulhosos. Mas os humildes, na hora da tribulação, eles curvam a cabeça e dizem: Senhor, se só existe, tem misericórdia de mim. E são atendidos. Só isso. É simples. Nem mais, nem menos. Não precisa merecer. Não precisa merecer. Você não precisa necessariamente fazer jejum. Você não precisa necessariamente ser um dizimista, necessariamente ser um membro de igreja. Você não precisa de nada. Você só precisa de humildade para se inclinar diante de Deus na hora da tribulação. Por isso que a tribulação é uma bênção. Paulo diz, né, aqui nesse texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós temos aqui também temos entrada pela fé a esta graça, a esse favor imerecido. Graça quer dizer favor imerecido. Deus nos dá a graça, nos faz um favor sem a gente merecer. Ele nos abençoa sem a gente merecer. É isso que ele quer dizer aqui. Pelo qual também temos entrada a esta graça na qual estamos firmes. Quer dizer, é isso que faz a pessoa entrar no reino de Deus e, se mantiver na fé, ela vai herdar o reino dos céus. Então, você que é pastor, é bispo, você que é uma pessoa religiosa, você que é uma pessoa de igreja, enfim, atente para isso aqui. O que nos faz alcançar a graça de Deus, o favor de Deus, mesmo não merecendo, é a fé. Mas a fé ativa, a fé praticada, como esta, de você chegar, você está no fundo do poço, não tem ninguém do seu lado. E então você apela: ó Deus, se o Senhor existe, isso é fé. Você está mostrando a fé. Porque se você não tivesse fé, você não falaria nada, ficaria calado. Sofreria e morreria ali sem alcançar a graça. Mas como você fala: ó Deus, se o Senhor existe, só isso. Se o Senhor existe, eu quero ajuda agora, eu preciso, me tire dessa situação. Você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.